Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Pro segundo vídeo da série de bate-papo do mês, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre mercado editorial. Esse era um vídeo que eu já queria fazer há um tempinho por aqui e eu acho que em agosto a gente teve muita coisa a respeito desse tema acontecendo e eu aproveitei o gancho pra gente poder vir aqui conversar. Entre esses acontecimentos, a gente teve a campanha de Defenda o Livro, a gente teve a publicação de O Sol da Meia-Noite pela Intrínseca, teve a publicação do livro Feitiço dos Espinhos pela editora Literalize, que gerou aí alguns burburinhos, e a gente teve também, por último, na semana passada, a gente teve o vazamento do novo livro da Cassandra Clare com o Wesley Chu. Eu resolvi reunir todos esses acontecimentos e eu já vou falar sobre cada um deles pra gente poder tentar unir aqui as informações. Começando então pela campanha Defenda o Livro. Essa campanha surgiu em resposta à proposta de tributação de livros feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que propôs então que os livros começassem a ser tributados em 12%. Acontece aqui, os livros desde a nossa Constituição lá de 1946 são isentos de tributação, o que foi uma proposta para tentar fazer com que o livro fosse um produto mais acessível. Na prática significa, sem essa tributação, o valor do livro não varia tanto com a inflação. Pegando um exemplo que a Rafaela Machado, que é editora da Galera Record, deu quando o assunto veio à tona. Ela resolveu pegar de exemplo o ano de 2004, em que um livro de em média 300 páginas era vendido mais ou menos a R$ 39,90. Hoje, esse mesmo livro é vendido por um valor em média de mais ou menos R$10 a mais em relação ao preço de 2004. Acontece que se o livro tivesse sofrido com o valor da inflação e a gente fosse reajustar esse valor, ao invés de R$10 a mais apenas, então que daria um livro aí de R$ 49,90, a gente estaria pagando mais de R$100 pelo mesmo livro. Além do problema óbvio do preço do livro, que vai fazer com que ele fique ainda mais inacessível para a população, que vai afetar todo o mercado editorial e todas as pessoas que trabalham com ele, a gente tem toda a questão também do grande problema de elitização. Uma das justificativas do ministro, para poder taxar o preço, é que, segundo ele, quem já praticamente compra livro no país é a elite. Para a elite não haveria problema em pagar a mais pelos livros, porque essa população não seria afetada, e quem não faz parte da elite, quem não pode comprar, o governo daria livros de graça. E essa é uma fala extremamente problemática, porque livro não pode ser um bem de elite. Livro, cultura, é um direito de todos, tem que ser acessível a todos. As pessoas têm que ter direito a escolher o que elas vão ler, elas têm que ter essa possibilidade. E uma coisa é a gente saber que existe um grupo de pessoas que tem mais facilidade para comprar livros, e outra coisa muito diferente é achar que esses livros pertencem apenas a esse grupo de pessoas. Então, enfim, o que a gente de fato tem que fazer aqui é uma luta por democratização dessa cultura, para de fato haver acesso a ela de todas as camadas da população, porque a cultura, os livros, a literatura pertencem a todos nós. Mas voltando para a questão do preço do livro, para a gente poder engrenar nos outros temas aqui. A gente sabe que o preço médio de um livro no Brasil é um preço alto, é um preço que é de fato inacessível para muitas pessoas. A minha intenção aqui com esse vídeo é que a gente possa entender o que está por detrás dessa questão do preço do livro, para a gente entender que ele não veio do nada. É bem comum que eu receba comentários, por exemplo, das pessoas reclamando sobre o preço dos livros e tal, e elas têm direito a isso. Afinal, de novo, a gente sabe que não dá, dependendo do livro, pra você sair comprando todo mês, a gente sabe que não cabe no orçamento de todo mundo. Mas às vezes eu recebo comentários, por exemplo, indicando que o preço dos livros não deveria ser aquele, ou dando a entender como se o preço do livro fosse abusivo. E quando a gente fala essa coisa do abusivo, o que a gente tá falando é como se estivesse sendo cobrado um valor que não condiz com a produção daquele livro, e não necessariamente. A Luara já fez um vídeo aqui no YouTube falando sobre preço do livro. Vou deixar o link do vídeo dela para quem quiser assistir com mais detalhes, porque ela explica bem direitinho, mas em linhas gerais. Ela demonstrou não só os profissionais que estão envolvidos na produção de um livro, mas também como se dá essa divisão. Quantos por cento ficam para livraria, quantos por cento ficam para editora, quantos por cento ficam para um autor. Ela fez toda uma continha colocando um preço simbólico de R$50 para um livro, que a gente sabe que é um preço alto, não dá sempre pra gente sair comprando um livro de R$50, mas ela colocou esse valor só para ficar mais fácil de fazer as contas. E a conclusão que ela chegou é que um livro, em média, que custa
custa R$50, esse valor mal paga o custo de produção desse livro. Ou seja, um livro precisa vender uma quantidade aí considerável para que ele não dê prejuízo para uma editora. E precisa vender muito mais ainda para que ele de fato dê lucro. Eu peguei uns dados de uma matéria da Super Interessante que usou de fonte a Câmara Brasileira dos Livros, e segundo os dados que estão lá, um livro para ser considerado best-seller no Brasil precisa vender pelo menos 15 mil exemplares. Gente, esse número é muito pequeno se a gente for pensar na quantidade de pessoas que a gente tem no Brasil. E eles também colocam na matéria que uma tiragem média de um livro por editoras é de 2.500 exemplares. Por que eu tô dando esse número de tiragens? Pra gente ter mais ou menos uma noção do quanto que uma editora estima que ela vai vender daquele livro. E eu não tô dando nenhum número aí muito astronômico. Esse é um número baixo que muito provavelmente, talvez, não pague os custos desse livro. Por que uma editora publica então? Porque os livros precisam estar aí, disponíveis para as pessoas. Como que ele vai se pagar se ele vai dar prejuízo? Quando a gente tá falando de grandes editoras, essas editoras normalmente elas têm lá os seus best-sellers, aqueles livros que vendem pra caramba, de ficção ou de não ficção, que no Brasil o que mais vende são os livros de não ficção. E é o lucro desses livros que normalmente paga o valor desses que acabam dando prejuízo. E quando a gente fala de paga, o que está envolvido? A gente está falando de produto material, a gente tem o custo de quem trabalhou para produzir aquele livro. E aí a gente está falando de um livro que vai ser traduzido. A gente tem o valor de quem vai traduzir, a gente tem o valor de quem vai revisar, a gente tem o valor de quem vai preparar aquele texto, tem o valor de quem vai editar, de quem vai fazer a diagramação, tem o valor que vai ser pago pro autor, porque dependendo do autor ele não vai ganhar só os royalties, né, então que são o valor em cima dos livros que foram vendidos. Ele também, dependendo de quem for, ganha um valor de adiantamento. Enfim, a gente tem uma série de custos envolvidos que fazem com que um livro custe o valor que ele custa e, principalmente, a gente tem uma série de pessoas que trabalham para que esse livro chegue às nossas mãos. Tá, mas e se a gente tá falando do e-book? A gente não tem necessariamente, então, aí, por exemplo, os custos de impressão, custo com papel. De fato, a gente não tem esses custos, mas a gente não pode pensar também que só por causa disso o e-book não tem seu valor. A começo de conversa, normalmente, a linha, né, de produção de um livro e de um e-book são completamente diferentes. Tem contrato de autor, por exemplo, que não inclui a publicação de um e-book. Você tem que fazer 2 contratos diferentes para isso. Além disso, o e-book, ele não é simplesmente um PDF do livro físico. Então você foi lá, diagramou o livro físico e tal, e aí você manda um para imprimir e manda o outro para virar o e-book. Não, você tem que fazer uma diagramação toda própria, porque o arquivo virtual é diferente. Então a gente tem 2 linhas de produção, por isso às vezes pode acontecer de um preço do e-book ficar lá em cima, mesmo que ele não vá ser impresso. Só pra gente ter uma noção mais ou menos, né, de quantas pessoas estão envolvidas nessa produção de um livro, eu vou deixar pra vocês o link que a Intrínseca postou no blog dela contando como foi o processo de produção de O Sol da Meia-Noite. O que a gente tem que ter em mente é que esse é um livro de mais de 700 páginas que a Intrínseca levou 2 meses para produzir. Eles receberam de fato o manuscrito do livro para poder começar a trabalhar em cima dele em maio. Só para traduzir o livro foram 6 pessoas. Se você pegar a página de crédito, você tem nome de 6 tradutores ali. E aí uma das polêmicas que houve em relação ao lançamento de O Sol da Meia-Noite foi por conta do papel que foi utilizado para a impressão do livro. A Intrínseca procurou um tipo de papel que resultasse em um produto final de qualidade, mas que fosse mais barato, que barateasse o produto. Por quê? Fazer um livro de mais de 700 páginas, chegar em lançamento simultâneo, com o tempo de preparo e pessoas envolvidas na produção daquilo, o preço do livro ia ficar muito maior do que estava, porque o livro estava sendo vendido a R$ 59,90, se eu não me engano, que de novo não é um preço baixo, não é um preço acessível a todas as pessoas, mas não significa que o livro não deveria custar aquilo, porque houve custos envolvidos nessa produção. Muitas pessoas não gostaram, né, do tipo de papel, gostariam que tivesse sido utilizado um papel aí de maior qualidade e tal, só que se a Intrínseca tivesse feito isso, de novo, o preço teria ido lá em cima. E aí a gente tem em contrapartida uma outra editora, que é a editora Literalize, que é uma editora pequena, que fez o lançamento do Feitiço dos Espinhos em capa dura, em uma edição linda de luxo, aquela que faz a gente encher nossos olhos, cheios de brindes, exatamente como os leitores adoram. Inclusive um dos brindes foi um pôster que eles inovaram, fizeram em tecido, não fizeram em papel, e o preço desse kit foi de R$90. E aí os leitores não gostaram porque o preço estava muito alto. Eu não tô dizendo aqui que você tem que se sentir satisfeito, que você tem que ter R$90 no seu bolso para comprar o livro de lançamento. Eu tô tentando mostrar que existe um motivo para o livro custar esse valor e que uma editora vai tentar atender aos pedidos dos leitores.
Então os leitores demonstram que eles gostam de brinde, eles demonstram que eles gostam dessas edições maravilhosas, só que tudo isso tem um custo. E uma coisa que também é muito relevante nisso tudo, quando a gente tá falando da Intrínseca lançando O Sol da Meia-Noite, a gente tá falando de uma editora que é grande, que tem muitos títulos de sucesso dentro do seu catálogo, e que no caso de O Sol da Meia-Noite, que é um livro super esperado, pode fazer uma tiragem grande dos livros. Quanto maior uma tiragem de livros, menor é o preço de cada livro. É só a gente pensar. Vamos supor, se um livro custou R$100 para fazer, na hora que você vai imprimir esse livro, se você imprime 100 cópias, cada livro vai custar R$1. Se você imprime só 10 cópias, cada livro vai custar R$10. Ah, então por que a gente não sai fazendo aí, tipo, imprime pra caramba livro, porque aí o preço final vai ser mais baixo? Porque não adianta nada eu imprimir, eu preciso que as pessoas vão lá e comprem. Se eu fizer uma grande tiragem de livros, pro preço dele ficar mais baixo e esse livro não vender, eu vou ficar com o produto parado no meu estoque e eu vou tomar prejuízo, porque eu gastei muito para poder fazer aquela impressão e eu não obtive o dinheiro de volta. E como que é calculada essa tiragem? Por estimativa de venda. A editora vai ter lá o número de livros que vendem mais, quanto que vendeu em cada um, e aí ela vai calcular em média o quanto que ela vai poder imprimir daquele livro ou não. Quando a gente está falando da editora Literalize, que é uma editora nova que está começando agora, dificilmente a gente vai poder pensar numa grande tiragem de livros para diminuir o preço final do produto. E fazendo um livro nessa qualidade que eles fizeram, não dá pra gente correr o risco de imprimir muita coisa, não vender e tomar um prejuízo, ainda mais agora você que tá começando. E aí quando a gente pensa em questão, né, de exigência dos leitores, a gente também não precisa ir muito longe. Como eu mencionei, os leitores adoram essas edições maravilhosas, caprichadas. Quem que não gosta, né, daquela edição que vai deixar nossa estante linda, que faz nossos olhos encherem e brilharem? Mas pra isso acontecer, existe um preço envolvido e esse preço muitas vezes acaba sendo alto. Não dá pra gente fazer uma edição linda, maravilhosa dessa e vender por R$10, por mais que seja o nosso sonho de consumo. Aí muitas vezes as editoras recorrem a fazer edições econômicas, edições de bolso, que são edições que vão baratear o produto final, porque elas são feitas com materiais de uma qualidade que não vai ser a mesma de um produto de luxo, mas que vai possibilitar que aquele livro seja lido. E muitos leitores fogem dessas edições porque não gostam. E claro, é o seu direito gostar ou não dessas edições, de realmente preferir aquela que tem mais a ver com o seu gosto. Mas se a gente quer comprar livros mais baratos, muitas vezes a gente tem que abrir mão dessa qualidade de produto. Vou pegar os Estados Unidos aqui como exemplo. Eles têm tradicionalmente 2 tipos de edição de livro. Você tem os livros em paperback, que seriam não a nossa capa comum, porque são aqueles livros de capa mole, que normalmente não tem orelha, com aquele papel tipo de jornal, então é um produto de baixa qualidade, mas faz com que o livro seja vendido muito barato. E aí quem quer um produto de qualidade melhor, você tem a edição hardcover, que é aquela edição em capa dura, com a jacket, toda bonitinha, que é um produto mais caro. No Brasil, as editoras tentaram buscar um meio termo entre essas duas. Então vou fornecer um produto que tivesse uma qualidade superior às edições paperback, mas que não fosse assim tão cara, tão de luxo, quanto um hardcover. E aí tem um preço intermediário entre os dois. Só que o nosso consumidor é exigente, gosta de um produto cada vez de maior qualidade, mas que não está disposto a pagar o preço que esse livro vai ter para ser produzido, e não só disposto porque não quer pagar. Muita gente de fato não pode. A gente tem um problema muito maior por detrás de tudo isso, que é a nossa grande desigualdade social, que é a falta de incentivo e investimento do governo em educação e cultura, e tudo isso acaba sendo interligado. E outra grande questão que a gente tem também, que está envolvida em tudo isso, é que, como a gente está falando de venda de livros, de venda de literatura, a gente mistura 2 áreas que são diferentes. Porque por um lado a gente tem a questão da literatura, que não é algo material, a gente está falando de cultura, de algo que tem que ser difundido, que é de direito de todos nós, só que esta literatura, ela vem por meio de um produto, que é o livro, que é material, que tem custos envolvidos. Quando a gente romantiza demais a literatura, né, pensando, mas todos nós temos o direito de ler e tal, o que é uma verdade, a gente pode acabar caindo na questão da desvalorização do produto e ignorar todo mundo, toda a cadeia que trabalha para produzir esse produto que vai nos entregar a literatura. E aí quando a gente tem essa desvalorização como produto, quando a gente não entende todo mundo que trabalha para esse produto chegar nas nossas mãos, quando a gente não entende todos os custos que foram necessários para esse produto ser produzido, a gente acaba muitas vezes caindo na questão da pirataria, que aparece como uma opção de democratização, porque você vai fazer com que as pessoas leiam aquilo sem pagar nada, mas não é uma opção de fato viável.
A minha intenção aqui não é apontar o dedo e julgar quem consome livro pirata, quem lê PDF. Eu não vou entrar nesse campo de discussão. Eu sei que a gente está num país desigual, eu sei que a gente está falando de pessoas em que comprar um livro de R$5 para uma família, dependendo, é fora da realidade. Tem gente que não tem de fato como comprar um livro de R$2 que seja. O que eu quero mostrar aqui é que a gente usar a pirataria como uma forma de democratização não é de fato o que vai resolver a questão, porque isso afeta toda a cadeia de produção dos livros, afeta todo mundo que está envolvido. Autor, editora, pessoas que trabalham com e para as editoras. Quando a gente consome um livro pirata, isso não reflete nas vendas. Significa que, por exemplo, se você tem um livro que tem 1000 leitores, se esses 1000 leitores, 900 deles leram o PDF e 100 compraram, para a editora vai significar que apenas 100 pessoas leram aquele livro. Para a editora vai significar que aquele livro fracassou. Se ele for um livro de uma série, por exemplo, não tem por que ela continuar publicando. Se ele só vendeu 100, muito provavelmente se a editora vai publicar um livro parecido com aquele, de um outro autor talvez, o preço do próximo livro fique mais alto, porque a editora vai fazer uma tiragem menor. E se uma editora vai ter menos dinheiro, ela vai ter menos dinheiro para pagar todo mundo que trabalha com ela. Pegando o exemplo da Cassandra Clare e do livro dela que vazou. Existe toda uma polêmica recente em relação a Cassandra Clare, que eu também não sei os detalhes, porque não é uma autora que eu leio, então não foi um assunto que eu super me inteirei. E muitas pessoas estavam justificando o vazamento do PDF dela, né, por isso. Ah, mas ela não vai sentir, ela já tem muito dinheiro. Ou então, ela foi uma autora que merece passar por isso por causa dessa outra polêmica e tudo mais. Além de haver a questão de que não existe ninguém que mereça ter o seu trabalho sendo roubado dessa forma. Então imagina, você dedica seu tempo para produzir aquilo, porque um livro não se escreve de uma forma rápida, para que alguém simplesmente chegue, pegue seu trabalho e trate assim como se não houvesse valor algum naquilo que você fez. Esse é um ponto. Mas aí o outro ponto que ela levantou é que, em primeiro lugar, ela não trabalhou naquele livro sozinha. Aquele livro não é só dela. Existe outro autor além dela que também vai ser prejudicado. Existem as pessoas que trabalharam em cima daquele livro com a editora. Existem os tradutores, os revisores, existem os diagramadores, existem todas aquelas pessoas que eu falei e que vão ser prejudicadas por causa do vazamento, porque quem leu pelo PDF dificilmente vai lá e vai comprar o livro depois. E uma das coisas que ela citou é, se você quer ler o livro, por exemplo, né, sem dar o dinheiro pro autor, porque você não gosta do autor ou qualquer coisa assim, existem outros meios de você fazer isso. Você pode, por exemplo, comprar livros usados. Quando você faz isso, a editora, o autor, não estão ganhando de novo naquele livro, porque eles ganharam a partir da primeira venda. Mas se ela tá revendendo, o dinheiro ficou para quem está revendendo. Mas fazendo isso, você ajuda o comércio local, você ajuda pequenas livrarias. Se você pega um livro de uma biblioteca, por exemplo, a biblioteca também vai adquirir o livro ou direto com a editora, ou o governo comprou da editora para poder ceder para a biblioteca, enfim, houve o primeiro custo. Mas a partir do momento que as pessoas pegam o livro na biblioteca, o autor ou a editora não vai ganhar a mais por aquilo. E aí, de novo, né, é claro que a gente está falando do Brasil, de um país que tem poucas bibliotecas, que você não vai encontrar todo e qualquer título disponível nas bibliotecas, então existe todo um problema maior. A Luara, de novo, no vídeo que ela fez, né, falando sobre preço de livro, ela colocou como investir em bibliotecas como uma das soluções que a gente teria para diminuir o preço final do livro. E é por esse tipo de iniciativa que a gente tem que lutar para pensar em democratização da literatura. A culpa do preço do livro ser alto não é de quem consome o PDF. O PDF é um dos sintomas de todo esse problema maior que a gente está falando. Só que a gente também está falando de uma bola de neve, porque a gente tem toda essa situação de desigualdade. E ao consumir o PDF, elas acabam prejudicando essa outra cadeia de pessoas que trabalham com os livros, autor, editora e tudo mais. E aí a gente só tem essa situação que acaba piorando e aumentando cada vez mais. A gente tem que cobrar e tem que lutar para que haja investimento do governo para que esses livros estejam acessíveis a todos. Recorrer ao PDF como solução de democratização não só não ajuda, como acaba atrapalhando e impactando em toda essa cadeia de produção do livro, que faz com que o livro fique ainda mais caro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido informativo pra vocês e que tenham gerado um bom bate-papo. Aproveita, deixa sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanha nas demais redes sociais, que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.